Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retomar as nossas conversas. E hoje o nosso papo de hoje, né, o tema de hoje é sobre moral e ética. Nós vamos conversar sobre moral e ética. E vamos explorar, né, alguns aspectos conceituais, filosóficos de moral e ética e principalmente tentar contextualizar, né, a moral e ética né, nos âmbitos sociais, nos diversos âmbitos sociais que vive o homem. Tanto moral quanto ética está intimamente ligado com a vida do homem em sociedade. O homem é um animal político, é um animal social, né? Um ser social, como já dizia Aristóteles, independentemente se ele vive em sociedade por uma questão de conveniência, né? Ou seja, no seu estado de natureza, o homem é vil, egoísta e apenas se junta com outro homem por uma questão de conveniência, sobrevivência, isso não interessa. Também não interessa, né, aquela outra concepção de que o homem é um animal social, um ser social que naturalmente, né, no seu estado de natureza, se junta com o outro. Também não nos interessa mais explorar isso. Mas o certo, sem dúvida nenhuma, é que o homem é um animal social, que vive em sociedade. E esse jeito, esse comportamento do homem, certamente é um dos segredos da sobrevivência do homem e principalmente, né, da hegemonia, né, da preponderância do homem no planeta Terra. O homem não é o animal mais forte, o homem não é o animal mais rápido, o homem nem domina naturalmente os mares, muito menos o homem sabe voar, mas o certo é que o homem domina o planeta Terra e tudo que tem nele, né, todos os seus recursos naturais e os outros animais, em razão de uma série de peculiaridades, em razão da sua racionalidade e inteligência, mas também um dos segredos da sobrevivência, da perenidade da raça humana é o fato de vivermos em sociedade, conviver com os outros, independentemente se isso é bom ou ruim, né, se nós suportamos ou não os outros, nós vivemos em sociedade. Os homens vivem em sociedade. E moral e ética tem a ver justamente, né, com essa vida em sociedade do homem. Essa vida em sociedade humana. E também, moral e ética está intimamente ligado com padrão de comportamento. Com padrão de comportamento, né? A forma como eu me comporto na sociedade, como gostaria que os outros se comportassem. Então, moral e ética diz respeito a isso. E é uma discussão, isso se pensa, isso se debate já desde quando a humanidade se reconheceu enquanto sociedade. Ou seja, a moral e a ética é um tema recorrente em todas as sociedades humanas, em todos os contextos sociais. Em todos os contextos sociais. Pois bem, para a gente entender um pouquinho, né, o significado, o conteúdo de moral e ética, e num primeiro momento essas duas palavras, elas tiveram significações semelhantes, foram consideradas até sinônimas entre si, moral e ética. Mas é importante a gente fazer um pequeno esclarecimento técnico entre moral e ética. É óbvio que isso não é, né, essa distinção que eu vou fazer para vocês, não é uma distinção unânime, né, em todos os teóricos, os pensadores sociais. Óbvio que há divergências de conceito de classificação, mas é aquilo que eu entendo como moral e ética, que eu entendo como padrão, pelo menos mais razoável, né, para a gente compreender a realidade. Ética, o termo ética, vem do grego ethos. Ética vem de ethos. E ethos quer dizer em grego caverna, lugar onde se esconde. Normalmente o ethos é algo no chão, na caverna, embaixo de alguma coisa. Então, quando os gregos usavam o termo ética, estava intimamente ligada com um lugar aonde a pessoa ela se escondia ou ela procurava se isolar. Então, ética para o grego estava muito ligado à questão da intimidade. Era algo interior, íntimo daquela pessoa. Então, ética era o quê? Era um comportamento, né?
um padrão de comportamento exteriorizado por aquela pessoa, por aquele ser humano, é dentro dos valores, das suas concepções de certo e errado, justo e injusto, que essa pessoa tinha. Então, eram aqueles valores interiores, ou seja, era uma categoria normativa que vinha de dentro do sujeito. Por isso que aquela ideia de caverna, de toca, né? Porque ethos é caverna, toca. Então, essa ideia de intimidade, você se introduzir dentro de um determinado ambiente e é você consigo mesmo. Então, a ética era aquele teu padrão de comportamento, aqueles teus valores, né? Que você se guiava e que você encontrava, você achava que aquilo que seria o correto para viver em sociedade. Ou seja, cada um tem um padrão de comportamento, de vida em sociedade e que gostaria que os outros vivessem em sociedade. Essa era a ideia do grego, né? A ideia grega de ética é muito ligado a essa questão de intimidade, né? De você se recolher intimamente, né, num ambiente e você se deparar consigo mesmo. E principalmente no sentido de prescrição de comportamento. Então, a ideia do grego é essa ideia de ethos, que é a caverna, né, a intimidade, você se agasalhar na caverna, você se recolher na caverna, ou seja, você se recolher na sua intimidade. Esse era o padrão, né, era o jeito grego de pensar e de compreender ética. Moral também é muito próximo disso. Né? Moral vem de moros. Moros é um termo em latim, ou seja, lá dos romanos, né? do povo do Lácio, lá, né? que são os latinos. Moros vem de moros que significa em latim morada, moradia. Moradia lá do povo do Lácio, dos latinos. E morada também é muito próximo àquela ideia de caverna dos gregos, né? Moros, moradia, de morar. É muito próximo dessa compreensão de intimidade, de você se recolher num ambiente onde você, né, se encontra consigo mesmo, começa a repensar as coisas, né? Se compreender dentro de um contexto social e, principalmente, pensar comportamentos. Então, o moros, que vem de moradia do latim, né, que já é uma corrente de pensamento já humana, no sentido de que também essa intimidade, dentro da intimidade de cada um, nós também prescrevemos comportamentos. Cada indivíduo tem uma pauta de comportamentos, cada indivíduo acaba elegendo ou acaba prescrevendo um comportamento ideal de como ele deve se comportar naquela sociedade. E também no sentido de como ele gostaria que os outros se comportassem. Então, percebam vocês que tanto o ethos do grego, né, aquela ideia de caverna, de recolhimento, quanto a moral, o moros do latim, do povo latino, que é a ideia de moradia, que também é isolamento consigo mesmo, esses dois termos, a etimologia dessas duas palavras, a historinha dessas duas palavras, está intimamente ligada, né, com valores individuais, valores esses que vão pautar comportamentos dos indivíduos na sociedade, comportamentos que cada um de nós entende como aceitáveis ou recomendáveis para uma vida dentro de determinados contextos sociais. Então, tanto moral quanto ética traz um significado muito parecido no pensamento desses dois povos, dos gregos de um lado e dos romanos, dos latinos do outro. Por isso que é muito comum hoje fazerem uma confusão, ou até trazerem como sinônimo ética e moral, e ética e moralidade. É muito comum esse sinônimo, né, ou pelo menos trazerem por aproximação esses dois termos para dizer a mesma coisa. Pois bem, nós tivemos e como disse, ética e moral são assuntos palpitantes, são temas palpitantes em todas as civilizações humanas, e não é um tema novo, não se debate só, você pensa sobre ética e moral agora, em todos os seus contextos sociais se discute esses padrões de comportamento, como a vida deve ser guiada, como a vida deve ser pautada em sociedade. E isso é um tema frequente
em todas as civilizações humanas. Só que, de tanto, né, pensar, refletir, e aí vem, né, o academicismo, a cientificidade, nós tivemos uma explicação mais científica para fazer uma distinção entre ética e moral. Então, o mundo acadêmico, e principalmente depois do Immanuel Kant, que nós daqui a pouco vamos falar sobre o Kant, que, né, o pensamento kantiano foi muito importante, né, principalmente para nós do direito, né, o pensamento kantiano foi muito importante para estabelecer uma distinção entre direito e moral, foi muito importante. Mas o certo é que né, esse estudo, a pesquisa sobre ética e comportamento, nos levou, né, ao refinamento no uso dessas duas categorias. Hoje nós damos um tratamento científico para ética e moral. Né? Hoje, ética e moral, eles têm uma abordagem científica muito mais refinada, muito mais organizada nos seus princípios, na sua racionalidade do que antes. Né? Hoje, moral e ética fazem parte hoje parte da ciência. E o que convencionou hoje, né, essa distinção de moral e ética? Você convencionou hoje, numa boa parte desses pensadores sociais, que ética seria uma ciência. Ética é uma ciência que tem por objeto de estudo a moral. Então, a moral seria objeto de estudo da ética, que é uma ciência. Ética enquanto ciência, e moral como objeto de estudo, de reflexão, de observação dessa ciência, desse modo de conhecer. E aqui também algumas breves considerações sobre ciência, o método científico. Né? Ciência vem do termo também grego, que é eisiri, e quer dizer conhecer. Ciência nada mais é do que um modo mais organizado de nós prepararmos o nosso conhecimento, ou seja, de guiar o nosso conhecimento. O próprio Aristóteles lá já tinha uma ideia de ciência, de formação científica, onde ciência para ele era uma organização de ideias. Ou seja, nós organizando melhor as nossas ideias, ou seja, dividindo em fases, classificando, né, aquilo que é complexo, ou reduzindo a complexidade em unidades, né, para entender as unidades, para depois juntar e entender o todo. A nossa capacidade de conhecer melhora muito. E a proposta da ciência é essa. A proposta da ciência é transformar ou otimizar a nossa capacidade do conhecimento. Então, fazer ciência hoje é organizar as ideias, é estabelecer previamente um caminhar das ideias, e esse caminhar de ideias, dentro da ciência, nós chamamos isso de método que também, né, também vem do grego, nada mais que significa caminhar, é o caminhar das ideias. Então, fazer ciência é você projetar esse caminhar, essas fases de produção do conhecimento, que nós chamamos de método, e, por fim, a técnica. A técnica é o uso de instrumentos, técnica também vem do grego técnicas, né, que quer dizer instrumentos, e técnica nada mais é do que, nesse caminhar, métodos, desculpe que métodos é do latim, métodos, que nesse caminhar para a formação do conhecimento, nesse caminhar projetado, nesse caminhar pensado para produzir conhecimento, eu vou me utilizar de alguns instrumentos, técnica, para amealhar conhecimento, juntar informações. Essa é a ideia de ciência. Ciência, e principalmente ciência moderna, principalmente com a vinda da técnica, né? Porque a ciência moderna se caracteriza com a adequação da técnica no processo científico. Então, esse caminhar, esse método, caminhar para produzir conhecimento, e durante o caminhar eu colher informações mediante instrumentos, técnica, isso eu chamo de ciência moderna. Ciência, assim, de uma maneira muito simbólica, muito simples, nós não podemos deixar de concordar com Aristóteles que ciência é um conhecimento organizado de ideias. Né? Então, a ciência previamente a ciência, ela se passa por
um juízo prévio de organização, como eu vou fazer, de que jeito eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, isso é ciência. É quando você se prepara antecipadamente, intimamente, se organiza intimamente, para depois dar início ao processo de formação do conhecimento. E ética virou, a ideia de ética, quando se usa a ética hoje, ética é o nome dessa ciência, né? Então, ética é uma ciência. Por que ética é uma ciência? Porque tem princípios próprios de uma ciência, que quer dizer, quais são, né, as referências, as regrinhas de formação desse conhecimento. A ética, enquanto ciência, tem método, ou seja, um caminhar de que jeito, qual é a forma que eu vou, né, evoluir, eu vou me desempenhar para formar esse conhecimento. E a ética, enquanto ciência, a ética tem também técnicas. Quais são os instrumentos que eu vou utilizar, que eu vou operar, eu vou manusear, para coletar informações a fim de formar um novo conhecimento. Então, ética, na verdade, é uma ciência, e esse é uma ciência enquanto processo de formação ou de criação de conhecimento, de formação de conhecimento. Porque ciência é um processo, né, que tem princípios próprios, ou seja, regras, né, de como aquilo deve funcionar, tem método próprio, ou seja, um caminhar, as fases que eu devo cumprir para chegar àquele resultado, e também tem a descrição, né, dentro desse processo, a descrição de instrumentos, como é que eu vou fazer para colher essas informações. Então, ciência é esse conjunto, é esse processo de fatores que envolvem princípios, métodos e técnicas para formar um conhecimento um conhecimento mais seguro e, principalmente, um conhecimento verificável, né? O grande princípio da ciência moderna é a verificabilidade, ou seja, você forma todo esse processo científico, né? Demonstrando, descrevendo os princípios, descrevendo o método, descrevendo as técnicas, né? E depois eu entrego esse projeto, né? Projeto científico para uma terceira pessoa em outro tempo e outro lugar, que vai repetir tudo aquilo e vai chegar a um resultado muito parecido com o resultado que eu cheguei. Isso nós chamamos isso do princípio da verificabilidade. Ou seja, só é científico tudo aquilo que pode ser testado, experimentado pelos outros em outro tempo e lugar e que você chega ao mesmo resultado. É isso que nós chamamos de rigor científico. O rigor científico é quando aquele resultado que eu encontrei dentro desse processo científico, uma outra pessoa vai chegar em algo semelhante. Então, se repetir aquele processo, com aquele método, em face daqueles princípios e com aquela técnica, chegará num resultado semelhante. Então, foi testado, foi verificado, né, o resultado. E ciência possibilita isso, a verificabilidade, de você ir lá e conferir e fazer de novo. Então, ética virou para nós, né, cientistas sociais, ética virou para nós uma categoria que quer dizer a ciência, que quer dizer que esse processo científico de formar o conhecimento. Isso é ética. Agora, qual é o objeto desse processo científico? Qual é o processo o objeto dessa ciência moderna? É justamente a moral. E moral é comportamento humano. Moral é aquilo que efetivamente rola na sociedade. Não é aquele comportamento humano, né, meu indivíduo. É aquele comportamento humano verificado, experimentado, observado dentro de determinados contextos sociais. Isso que nós compreendemos hoje por moral. Moral é aquilo que rola mesmo na sociedade. É como as pessoas interagem, né, os relacionamentos intersubjetivos, né, dentro daquele contexto social. Ou seja, dentro de um nível aceitável, né, daquela determinada sociedade, o que é certo, errado, justo e injusto, o que é bom e mal, né? Mais ou menos todo mundo tendo um rumo comum, ou seja, um padrão comum de comportamento. Mas é aquilo que acontece, aquilo que é real, que é concreto. Então, né, nas ciências sociais a gente pode definir ética como uma ciência, com princípios próprios, métodos próprios, técnicas próprias, ou seja, uma ciência enquanto processo de formação de conhecimento, ética, que tem como objeto de estudo a moral.
que é o quê? A moral é o comportamento do homem em sociedade, é a interação do homem com os outros seres sociais naquele determinado contexto. Então, hoje nós definimos, fazemos essa distinção entre ética e moral. Ética enquanto ciência, moral enquanto objeto dessa ciência, objeto para ser observado, verificado e testado por esse processo científico que eu chamo de ética. Em síntese, né, assim, uma síntese muito rápida, é o que eu entendo por né, essa pequena distinção, uma sutil distinção, mais técnica, mais refinada entre ética e moral. Pois bem, dito isso, né, para a gente já fazer essa pequena, né, ter essa compreensão, e essa distinção, né, entre ética e moral começou realmente a ser construída a partir do pensamento, do Kant, do Immanuel Kant, quer dizer, essa concepção moderna, né, de ética enquanto ciência e moral enquanto objeto dessa ciência. Mas, como eu disse para vocês, essa questão de ética e moral, de comportamento humano, de padrão de comportamento em uma determinada sociedade, isso já vem há muito tempo, desde as sociedades primitivas. E apenas há exemplo, né, de um pensamento sobre isso, e não só dentro da filosofia ocidental, mas também da filosofia oriental, né? Também no Oriente, os pensadores do Oriente também se preocupavam com esses padrões de comportamento, né, dentro da sociedade. Mas apenas lembrando vocês, um dos grandes pensadores, formadores, né, e preocupados com ética e moral foi Platão. A sociedade grega, a polis grega, ela vivia muito em face do grupo, da coletividade, né? Tanto que o cidadão grego era aquele que se preocupava com o outro, cuidava dos outros, né? Se preocupava com a vida em sociedade. Ou seja, o verdadeiro cidadão grego, o morador da polis, era aquele que vivia no contexto e se preocupava com a repercussão do seu comportamento dentro daquela sociedade e cuidava e queria, né, sempre se pautar por um padrão de comportamento aceitável dentro daquela sociedade. Tanto que aquele que não se comportasse daquela forma, tivesse padrões de comportamento dentro da polis, né, padrões diferentes de comportamento, que destoassem daquilo que era imaginado como ideal, eles eram chamados de idiota. O que é o idiota para o grego? Idiota é aquele ser humano, aquela pessoa que vive dentro da polis, só que só pensa nela, o egoísta, aquele que não consegue pensar no outro, se pautar pelo outro. Esse é o idiota, né, para o grego. Então, quem não conseguia, né, se pautar o seu comportamento dentro de um aspecto ideal dentro da sociedade, esse indivíduo pensava somente nele, não estava preocupado com o que os outros acham, o que os outros iam pensar, esse indivíduo, essa pessoa era chamada de idiota, né? Porque o verdadeiro cidadão grego, ele se preocupava com a coletividade, ele fazia parte da polis, ele era a polis, ele era um pedacinho, um fragmento da polis. Essa era a ideia do Platão com relação à preocupação da moral e da ética em vida social. Tanto que ele dizia que o homem, escreveu, né, o homem virtuoso, né, o homem virtuoso é aquele homem justo, aquele homem que se pauta por padrões de correção, de justiça, é aceito por todos, né? Esse é o homem virtuoso, aquele que consegue viver nesse nível médio, tendo esse comportamento médio ideal de vida dentro de uma sociedade. Para Platão, esse homem é um homem virtuoso, é o verdadeiro cidadão da polis. Quem não se comporta assim é um idiota. Pois bem, mais tarde, né, é óbvio que a ética e moral sempre foram temas de reflexão por todas as sociedades humanas, principalmente, né, quando se começaram a formar as primeiras sociedades humanas, mas temos uma grande contribuição para isso do Immanuel Kant, né? Quem foi Kant? Kant é considerado um dos grandes pensadores do Ocidente. Immanuel Kant, ele viveu mais ou menos lá no final do século XVIII e início do século XIX, né? Numa cidadezinha lá chamada Königsberg.
Königsberg, antigamente era conhecida como a Prússia Oriental, que hoje faz parte da Alemanha. Então, ele foi um grande pensador e é o pai do racionalismo crítico, Immanuel Kant, né? Kant tinha uma característica, ele tinha uma confiança muito grande na racionalidade humana, né? O Kant, a razão humana para ele era a solução para todos os problemas da humanidade e do planeta, né? Ele tinha uma confiança muito grande na inteligência e na razão humana. Por isso que ele é considerado o pai, né? O grande mentor dessa racionalidade crítica, o Immanuel Kant. E Kant também, lá na Crítica da Razão Prática, que é um livro dele que tem um viés jurídico para nós do direito, a Crítica da Razão Prática, Kant se preocupou muito em refletir sobre esses padrões de comportamentos sociais. O Kant era muito rígido no seu pensamento, né? O Kant ele era extremamente rígido, é um pensamento muito complexo, né? Uma filosofia kantiana, uma filosofia complexa, e ele se preocupava muito, né? E essa rigidez de caráter do Kant passou para a sua filosofia. A filosofia kantiana é uma filosofia também muito rígida, que tem linhas de pensamento muito determinadas, né? Assim, linhas de pesquisa extremamente rígidas, né? Então, isso, o Kant, a sua personalidade, ele passou isso para o seu pensamento, para a sua filosofia. E lá na Crítica da Razão Prática, o Kant defendia o imperativo categórico do Kant, né? O que é esse imperativo categórico? Era uma máxima que o Kant usava, né? Uma máxima que resumia da seguinte forma, que cada um tinha que ter e compreender e pautar, ditar seu comportamento, mas que o comportamento de cada um, na hora de eu, internamente, de eu construir, né, a minha linha de comportamento, minha linha de atuação dentro de uma vida social, essa linha, eu não poderia nunca esquecer que esse meu padrão de comportamento, ele teria que ser, ou representar o comportamento de outras pessoas, aquele comportamento que eu queria ver em outras pessoas. Então, o Kant, ele tinha uma preocupação nessa construção interna dos padrões éticos. Ele estava muito preocupado que esse padrão ético fosse de tal forma, tão rígido, tal forma tão... um padrão ético tão aceitável socialmente, que acabasse sendo esse meu padrão de comportamento da sociedade, acabasse sendo um exemplo para os outros. Então, é mais ou menos dizer o seguinte, você se comporta da mesma forma como você gostaria que os outros se comportassem com você. Essa sentença é kantiana, né? Eu vou me comportar do mesmo jeito, da mesma forma que eu queria os outros se comportassem comigo. Então, era uma relação de reciprocidade. Perceba que, para Kant, como há uma responsabilidade de cada indivíduo para com o seu semelhante. Ou seja, eu vou criar e ditar padrões de comportamento para mim, mas eu não posso esquecer que esses meus padrões de comportamento, eu quero que eles sejam replicados e que o outro se comporte da mesma forma. Então, tem que ser algo bom. Algo bom para mim, porque eu vou me doar para o outro, mas o outro também vai me se doar para mim. Então, são padrões de comportamento aceitáveis, mas tendo essa responsabilidade. Eu vou pautar comportamento, vou ditar ou me comportar dessa forma, porque gostaria que o outro também se comportasse desse jeito. Percebam que na filosofia kantiana ele liga, né, essa questão individual de você se direcionar, de você se interrelacionar na sociedade, cria uma responsabilidade para com o outro, uma responsabilidade. Tanto que o Kant achava que, né, todo mundo se comportando dessa forma, tendo um comportamento, padrão de comportamento que você gostaria que o outro tivesse com você, ele imagina, o Kant, que nós íamos chegar a um grau tal de civilidade aonde nós teríamos um direito único, teria o que ele chama de um direito cosmopolita, uma regra única de comportamento no mundo todo. Todo mundo, os seres da humanidade, dentro de um grau de racionalidade, que são inteligentes, racionais, nós vamos chegar a um grau de civilidade onde todo mundo teria comportamentos
ideais e iguais em toda e qualquer sociedade humana. Tal é a confiança de Kant na razão humana, né? O que ele chama isso de um direito cosmopolita. Então, percebam vocês a importância que é essa questão de padrões de comportamento, você se pautar, você prescrever comportamento interno, de como você deve se comportar, e realmente você aplicar isso dentro de um contexto social. Né? A partir de Kant, a gente vê isso como uma responsabilidade do indivíduo. Eu não sou livre na sociedade. Nenhum de nós é livre. Na sociedade, nós temos obrigações para com os outros, né? Então, nós temos que nos tornar referência de comportamento para os outros. Se eu morasse numa ilha isolada, eu poderia me comportar, fazer o que bem entendesse. Mas no contexto social, segundo a visão do Kant, eu tenho a responsabilidade com o outro. Eu não vivo sozinho, né? Eu tenho que estar me preocupado com o que o outro vai pensar de mim, vai falar de mim, né? Eu sou espelho para o outro. Eu tenho que me tornar um exemplo de comportamento, de padrão de vida para os outros. Kant nos criou essa responsabilidade, chamou a nós a essa responsabilidade, né? Despertou. E isso está muito próximo né, do nosso mundo do direito, né? O direito também trabalha com normas de comportamento, só que o direito, enquanto a moral, né, a moral e a ética, eu construo internamente normas. E se eu descumprir essas normas, eu me promovo uma reprimenda interna, eu me causo um sofrimento interno. No direito, as normas, as regras de comportamento, né, de como eu devo me comportar, e se não for dessa forma, a repressão é externa, né, vem exterior, vem uma autoridade do Estado com a sua força e acaba, né, fisicamente me promovendo, né, uma reprimenda. É essa a distinção de moral e direito para Kant, né? Kant são padrões de comportamento, são prescrições internas, que se eu descumprir, eu vou sofrer, vai produzir um ardor, né? Um sentimento interno ruim, enquanto que o direito não, é uma força externa, o direito é exterior, vem um braço forte do Estado e me coage fisicamente. É essa a distinção de Kant entre moral e direito. Mas, o que ocorre? Cada sociedade, e aí, voltando à questão dos contextos sociais, né? Feita essa breve introdução, nós sabemos que cada sociedade tem valores diferentes, tem percepções de vidas diferentes, cada sociedade tem cultura diferente, né? O que é bom para uma sociedade pode não ser bom para outra sociedade, o que para uma sociedade é justa, para outra sociedade não é injusta. E dentro de determinadas sociedades, nós temos grupos sociais. E dentro desses grupos sociais, rola moralidades. Acontecem, né? E são respeitados valores e compreensões diferentes. Então, nós temos várias moralidades em vários segmentos sociais e dentro de vários grupos. A moralidade, ela pode ter um nível médio de moralidade, com alguns princípios básicos, mínimos, mas dentro de determinados grupos nós temos moralidades distintas, porque o homem é diverso. Nós temos pensamentos diferentes, e os grupos se formatam com valores diferentes. E é justamente sobre isso, sobre essas várias moralidades, né, vários estudos éticos, ou seja, a possibilidade de vários comportamentos diferentes em vários grupos sociais, que nós iremos tratar no nosso próximo vídeo, nas nossas próximas aulas. Ok? Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.